Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Meu nome é Luiz Felipe, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Piá e esta é a minha esposa Gislaine. Hoje é dia de compartilharmos vídeo novo aqui no canal, que é o nosso estudo bíblico semanal. Mas antes de nós começarmos o nosso estudo, nós cantaremos uma música que tem como nome Maravilhoso e Sublime. Então, se quiser nos acompanhar, procure na internet por essa canção, Maravilhoso e Sublime. Nós louvaremos a Deus com ela neste momento. Maravilhoso e sublime pra mim, sim, nunca me esquecerei. Dia glorioso em que a Cristo eu vi e o coração lhe entreguei. Ó, quão precioso amigo ele é, não da petição. Tirando as culpas das trevas, livrando e trazendo-me pleno perdão. A paz do céu encheu meu coração, quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Grande esperança Jesus já me deu, que não desvanecerá. Alma gloriosa, morada no céu, em breve minha será. Tudo porque nesse dia feliz o meu Senhor aceitei. Grandes riquezas e bênçãos celestes das mãos divinas alcancei. A paz do céu encheu meu coração, quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. A paz do céu encheu meu coração, quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Amém. Que a paz do céu, a paz de Deus preencha o coração de todos nós por meio de Cristo Jesus. Amém. Eu peço à minha irmã Gislaine, por favor, nos conduza numa oração, pedindo que o Espírito Santo fale conosco através do estudo da palavra do Senhor. Oremos. Deus amado e bondoso Deus, como é bom, ó Deus, nós cantarmos louvores ao Teu nome, reconhecendo, ó Pai, que a verdadeira paz vem de Ti. Muito obrigado, meu Deus, pela paz que inunda o nosso ser, por aquelas pessoas que têm a presença do Espírito Santo e podem experimentar a paz do Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos, ó Pai, a Tua orientação neste momento, que o Senhor enche Teu servo, Teu Espírito Santo, ó Pai, para que nós possamos juntos estudar a Tua palavra, entender a Tua vontade, a Tua voz, ó Pai, para que nós possamos crescer cada vez mais no Senhor. Amém. Nós oramos e pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Vamos então continuar o nosso estudo das Escrituras Sagradas.
Nós estamos estudando a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. E agora estamos no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel. Então, se você quiser nos acompanhar, por favor, abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 14, que foi onde nós paramos na semana passada. Segundo Crônicas, capítulo 14, nós estudaremos do capítulo 14 até o capítulo de número 20. E como nós temos percebido nesse estudo do livro das Crônicas, como nós temos analisado, ele foi um livro escrito para motivar o povo de Deus que voltava do exílio na Babilônia. O cronista se preocupava em encorajar os judeus que estavam voltando para que eles fossem fiéis a Deus na reconstrução de Jerusalém, fiéis na restauração da adoração no templo em Jerusalém, e para atingir esse propósito de motivação, ele relembra a história dos reis de Israel. Na Bíblia nós temos 4 livros que falam das histórias dos reis daquela nação. Os 2 primeiros livros de Reis e os 2 livros das Crônicas. Só que esses livros das Crônicas, eles foram escritos especificamente para o povo judeu, para o Reino do Sul, para aqueles que foram para a Babilônia, ficaram lá durante o cativeiro dos 70 anos e voltaram para Jerusalém para a reconstrução desse Reino do Sul, dessa nação de Judá. Então, o cronista está preocupado em motivar o povo, em encorajá-los à reconstrução e à restauração da nação deles. E para atingir esse propósito, ele começa a mostrar no livro das Crônicas a promessa que Deus havia feito para a dinastia de Davi. Deus escolheu uma família em Israel, que era a família do rei Davi, pela qual ele governaria o povo, governaria a nação, e através dos descendentes de Davi, o Senhor estabeleceria as bênçãos, estabeleceria a comunhão com aquele povo. E nós vimos no primeiro livro das Crônicas que Davi havia almejado a construção do templo de adoração a Deus, mas Deus não queria que ele construísse o templo, mas um dos descendentes dele, Salomão. E o segundo livro das Crônicas começa falando da construção desse templo de adoração a Deus lá em Jerusalém. Salomão, ele conclui a construção do templo, faz uma belíssima oração pedindo a bênção do Senhor para aquele local de adoração. E no capítulo 7 de 2 Crônicas, nós vemos que Deus aceitou a oração de Salomão, Deus se agradou dos sacrifícios que foram oferecidos ali, e Deus abençoou aquela construção, abençoou a casa dele, o templo de consagração, o templo de adoração a Deus. E a partir dos capítulos 8 em diante, nós vemos que Salomão foi bem sucedido, não apenas na construção do templo, mas foi bem sucedido também em várias outras áreas. Ele foi um rei muito prestigiado, foi um rei muito rico, foi um rei poderoso naquela época. Só que, no final da vida, Salomão não permaneceu fiel a Deus, e o livro de Reis nos mostra que ele, infelizmente, acabou adorando outros deuses no final do seu reinado, por causa das muitas mulheres pagãs, mulheres idólatras, com quem ele tinha se casado. Só que o livro das Crônicas, como ele foi escrito para motivar, para encorajar o povo na reconstrução, no retorno do exílio da Babilônia, o cronista ele não trata desses problemas que os reis do passado tiveram. Ele não enfatiza os pecados que os reis cometeram. É claro que alguns pecados ele narra nesse livro das Crônicas, mas ele não fala todos os problemas, todos os erros que eles cometeram, porque a ideia do cronista é realmente encorajar, é motivar o povo. E até os erros que ele menciona nesse livro, sobre os reis de Judá, do Reino do Sul, ele menciona apenas para ensinar essa comunidade pós-exílica sobre erros que essa comunidade não deveria cometer. Ou seja, os erros dos reis que ele menciona aqui nesse livro são para
ensinar a nação que estava voltando do exílio a não repetir esses mesmos erros. E aí nós vimos que, infelizmente, o filho de Salomão, Roboão, causou a divisão das tribos de Israel, não deu ouvidos às reivindicações que o povo havia feito no capítulo 10, e vimos que o reinado de Roboão também não foi um reinado fiel a Deus. Ele também se entregou à idolatria. E o filho dele, Abias, vimos também, não foi fiel a Deus, apesar de ter conquistado uma vitória, porque ele acreditava nas promessas que Deus havia feito à nação de Israel. Apesar dessa vitória, ele não foi um rei fiel ao Senhor, Abias. E agora nós começaremos a estudar sobre outro dos descendentes de Davi, que foi Asa. Segundo Crônicas, capítulo 14, nós começaremos a estudar sobre o reinado de Asa. E esses 7 capítulos que nós abordaremos hoje, se fôssemos dar um tema para o estudo desses 7 capítulos, nós poderíamos tematizá-los da seguinte forma: a paz com Deus é superior à paz com os homens. Se nós pudéssemos dar um tema, seria esse: a paz com Deus é superior à paz com os homens. Por quê? Porque o cronista, nesses 7 capítulos, ele vai mostrar como a paz com Deus gera paz com homens. A paz com Deus gera a pacificação das sociedades. Em contrapartida, a paz com os homens não gera a paz com Deus. Algumas pessoas, às vezes, pensam que se elas estiverem em paz com as outras pessoas, se não tiverem problema nenhum com os outros, então, automaticamente, elas vão estar em paz com Deus. Às vezes, não. Às vezes, a Bíblia ensina que vamos ter conflitos com outras pessoas, mas se esses conflitos forem porque nós estamos sendo fiéis a Deus, se esses conflitos forem gerados porque nós queremos ter paz com Deus, queremos fazer a vontade dele, então essa paz com Deus é melhor do que a paz com os homens. Então vamos ao nosso estudo de 2 Crônicas 14, verso 1. Os irmãos acompanhem a leitura. Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra. E não houve guerra contra Asa naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Ou, nós poderíamos dizer também que Deus lhe dera paz. Observem que, à medida que Asa buscava a Deus, à medida que o rei de Judá se aproximava do Criador, aproximava-se do Senhor, o próprio Deus ia concedendo paz ao rei, ia concedendo paz ao seu reino. E essa paz com Deus fazia com que, de fato, ele também tivesse paz com os homens. Deus fazia com que as nações vizinhas do reinado do sul, da nação de Judá, não entrassem em guerra com a nação, com o reino de Asa, porque a Asa destruiu os postes ídolos, destruiu os altares de adoração aos deuses pagãos e buscou ao seu Deus, o único Deus verdadeiro, de todo o seu coração. E nós, na Bíblia, quando estudamos a Bíblia, nós aprendemos que Deus ele pode promover a paz com os homens, a paz entre o seu povo e as demais nações ou os demais grupos de 3 formas.
Deus pode promover essa paz destruindo os inimigos do seu povo. As Escrituras mostram que quando Deus queria que seu povo tivesse paz, ele às vezes castigava os inimigos do seu povo, destruía esses inimigos, mas Deus também promove a paz do seu povo, neutralizando os seus inimigos, ou seja, ele promove essa paz, fazendo com que os seus inimigos simplesmente não façam guerra, não entrem em conflito com o seu povo. Mas existe uma terceira maneira também pela qual Deus promove a paz, que é convertendo os inimigos do seu povo. É quando há uma ação de Deus no coração dos nossos inimigos, dos inimigos da igreja, para que esses inimigos se arrependam dos seus pecados e façam aliança com o único Deus vivo, o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Então, destruição, neutralização e conversão são as três formas que Deus promove a paz dos inimigos da sua igreja com o seu povo. E neste caso nós vemos que a paz mencionada pelo cronista é a neutralização. Os demais povos não fizeram guerra com Asa, porque Deus neutralizou, Deus fez com que os inimigos parassem de querer guerra ou de querer destruir a nação de Judá. E da mesma forma Deus atua hoje, quando Ele quer que o seu povo tenha paz nos nossos dias. Eu me lembro de uma irmã que certa vez me relatou a triste situação que ela viveu. Ela dizia que todos os dias, quando chegava do seu trabalho em casa, ela tinha que tolerar um vizinho muito enjoado, um vizinho muito incômodo, que colocava funk, música funk, no último nível. E ela muitas vezes reclamou com esse vizinho, disse para ele, por favor, colocar a música que ele quisesse ouvir num tom mais baixo, para não atrapalhar a vida dela, para não incomodar a família dela. Mas aquele vizinho não quis ouvir, e quanto mais a irmã pedia para ele diminuir o som, mais aquele vizinho provocava ela, irritava ela. O que ela fez? Ao invés de continuar indo lá e arrumar alguma briga com o vizinho, ela entregou nas mãos de Deus. Ela orou e clamou a Deus, e todos os dias ela começou a colocar o nome daquele vizinho em oração. Falou, Senhor, abençoa a vida dele, toca o coração dele, para que ele se arrependa dos pecados, para que ele tenha um encontro com Jesus, e principalmente toca o coração dele para que ele pare de me irritar, pare de colocar esse som num nível alto para provocar a nossa família. Até que um dia ela se surpreendeu ao chegar em casa e não ter ouvido nada, nenhum barulho estranho na casa do vizinho. Ela até tinha pensado que o vizinho tinha falecido ou tinha acontecido alguma coisa assim com ele. Graças a Deus não tinha acontecido nada disso. Foi algo melhor. O vizinho depois foi conversar com ela, pedindo perdão para ela e dizendo que se arrependia de ter incomodado ela por tanto tempo, por tantos dias, ter provocado a ira dela. Percebam que Deus, ele atua na pacificação entre as pessoas. E essa atuação, às vezes, é em forma de neutralização. Deus agiu no coração daquele homem para que ele parasse de provocar ou de irritar aquela irmã em Cristo, aquela senhora. Então, nós cremos que o Deus da Bíblia é o Deus da pacificação. É claro que, para gerar essa paz, às vezes, Deus precisa promover a guerra, como nós lemos na Escritura. Muitas vezes, o próprio Deus ordenava o seu povo à guerra, para que, de fato, as nações inimigas ou as nações rebeldes, as nações pagãs, fossem castigadas pelos seus erros. Então, aprendemos que essas são as três formas de Deus promover essa pacificação entre os homens, entre as pessoas, destruindo os inimigos do seu povo, neutralizando esses inimigos ou convertendo o coração deles. Ainda neste capítulo de número 14, lemos que o rei Asa teve a sua primeira guerra depois de 10 anos. Essa paz que Deus produziu, ele interrompeu essa paz momentaneamente para que Asa adquirisse também experiência na guerra. E a sua primeira guerra, a partir do verso 9, foi com Zerá, o etíope.
E nós lemos, 2 Crônicas 14, verso 9. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa reconheceu que ele não tinha força suficiente para resistir ao exército dos etíopes. Então ele fez o que todos nós devemos fazer no momento de crise, de aflição, e principalmente no momento de perseguição, quando alguém quer nos destruir: orar. Devemos clamar a Deus por misericórdia, devemos clamar ao Senhor pela salvação dele, pela libertação dele, para que o Senhor promova o nosso socorro. E Asa fez essa oração pedindo a vitória contra os etíopes, crendo na promessa que Deus tinha feito ao ancestral dele, a Salomão. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versos 15 e 16, Deus havia dito a Salomão que ele responderia às orações que o povo fizesse voltado para o templo ou pensando naquele local de adoração que Deus mandou Salomão construir, e Deus responderia às orações que eles fizessem ali. E foi isso que Asa fez, e ele lembrou também da própria oração que Salomão tinha feito quando consagrara o templo, em 2 Crônicas 6, versos 34 a 35, quando o rei Salomão pediu que Deus socorresse a nação a nação na luta contra os seus inimigos. Então Asa creu na promessa de Deus e isso motivou a fazer aquela oração e receber a vitória do Senhor. Capítulo de número 14 continua falando dessa vitória do rei Asa contra Zerá, o etíope. E assim nós encerramos esse capítulo. Se algum irmão, alguma irmã tiver alguma dúvida, por favor, escreva, digite aí no seu computador, no chat, nos comentários, para que nós possamos responder, para que nós possamos esclarecer. É só digitar sua dúvida no chat para a gente ajudar. 2 Crônicas, capítulo 15. Esse capítulo é uma renovação da aliança que o rei Asa convoca todo o povo para fazer com Deus. Como alguns dos reis que o antecederam haviam se rebelado contra o Senhor, o rei Asa entende que deveria fazer essa renovação. E ele começa essa renovação depois de um episódio muito interessante que acontece. 2 Crônicas 15, versos 1 e 2. Leiamos. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém, se o deixardes, ele vos deixará. Então, o profeta Azarias diz ao rei Asa que se o povo buscasse a Deus, se o povo clamasse ao Senhor e o buscasse em primeiro lugar, Deus os abençoaria, Deus protegeria a sua nação. Mas, se o povo se esquecesse do Senhor e o abandonasse por outros deuses, por outros ídolos, o profeta Azarias disse que Deus também os abandonaria. E é interessante quando notamos que essa preocupação do cronista em registrar tais profecias era muito provavelmente motivada pela preocupação dele com seus leitores. Lembremos que o livro de Crônicas, os 2 livros, foram escritos para os judeus que voltavam do exílio na Babilônia.
E quando eles voltaram do exílio, 2 profetas, Ageu e Zacarias, motivaram o povo, falaram em nome de Deus, trouxeram mensagens para encorajar a nação à reconstrução. Então, o escritor dos livros das crônicas provavelmente lembra os seus leitores dessas profecias, desses profetas, para que quando Ageu e Zacarias, na época deles, profetizassem, falassem coisas ou mensagens em nome de Deus, era para que eles escutassem esses profetas e entendessem e crescem nessas profecias como vindas do próprio Deus, do próprio Senhor. Então é por isso que o cronista, o escritor do livro, se preocupa em lembrar do papel dos profetas para o benefício da nação. E em resposta a essa profecia de Azarias, o rei Asa convoca todo o povo, toda a nação de Judá e renova a aliança com Deus. A partir do verso 9, segundo Crônicas 15, nós lemos: congregou todo Judá e Benjamim, e todos de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. Eles ofereceram sacrifício de adoração a Deus. Verso 12. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o seu coração e de toda a alma, e de todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto menor como maior, tanto homem como mulher. Aqui nós vemos a renovação da aliança como um resgate daquilo que eles já tinham prometido para Deus no passado. Em Deuteronômio capítulo 13, quando Moisés está fazendo a aliança entre a nação de Israel e Deus, Moisés lembra o povo que se porventura algum grupo de israelitas, se porventura em alguma cidade da nação de Israel, um outro Deus fosse adorado, então os israelitas tinham que denunciar essa cidade, denunciar esse grupo, para que esse povo fosse eliminado, fosse extirpado da nação de Israel. É claro que naquele período havia pena de morte, então as autoridades podiam aplicá-la, porque a nação de Israel vivia sob uma teocracia. Nós não poderíamos fazer isso no Brasil, porque nós não vivemos sob um regime teocrático, mas numa democracia. Ainda assim, o que esse texto quer nos ensinar é que os servos do Senhor, eles precisam sim denunciar aquilo que está errado ou aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus na igreja, no meio do povo de Deus e até na sociedade. Alguns às vezes não gostam quando os cristãos apontam o dedo e dizem isso está errado, isso é pecado, mas se os cristãos pararem de denunciar, se os cristãos pararem de falar a verdade, eles deixarão de cumprir o seu papel profético, o seu papel de serem preservadores da aliança e da palavra de Deus. E Asa estava tão empolgado em renovar essa aliança com Deus, que ele fez algo um tanto quanto espantoso. No verso 16 de 2 Crônicas 15, nós lemos: o rei Asa depois também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito a Azerá uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem que, feita em pó, queimou no vale de Cedron. Ele depôs a própria mãe do cargo ou do ofício de rainha-mãe. Ou seja, Asa amou mais a Deus do que a sua mãe. E tirou ela daquele posto por entender que a mãe não tinha renovado a aliança com Deus de todo o seu coração. Talvez alguém diga, mas essa atitude de Asa foi radical. E de fato foi mesmo. Só que aqui ele mostrou a mesma coisa que Jesus ensinaria muitos séculos depois. Em Mateus, Lucas 14, verso 26, onde nós lemos: se alguém vem a mim
e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus falando que para ser seguidor dele, a pessoa precisa aborrecer, ou seja, amar menos o seu pai, a sua mãe ou qualquer outra pessoa. E em Mateus 10, 34, que eu havia mencionado, nós lemos algo até mais radical da parte de Jesus, quando ele fala: não penseis que vim trazer paz à terra. Mencionamos que Deus é um Deus de paz, mas também de guerra, aqui em Mateus 10, 34. Não vim trazer paz, disse Jesus, mas a espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. O Senhor Jesus defendia o mesmo princípio adotado pelo rei Asa. Quando se trata de amor, precisamos amar mais a Deus do que aos homens. Precisamos amar mais a Deus do que a nossa mãe, do que ao nosso pai, do que aos nossos irmãos. Então, se para fazer a vontade de Deus eu desagradarei alguém da minha família ou algum amigo meu, as Escrituras ensinam que eu devo fazer isso. Por quê? A paz com Deus é superior à paz com os homens. Portanto, todos aqueles que querem seguir Jesus e realmente servir a Jesus, eles precisam amá-lo de todo o coração, e esse amor precisa ser superior ao amor a outras pessoas. Muitos que se dizem cristãos hoje envergonham o evangelho quando colocam os filhos em primeiro lugar. Às vezes sabem que os filhos estão pecando, que estão tendo uma vida promíscua sexualmente, ou então estão cometendo algum outro pecado, e ao invés desses pais que se dizem cristãos confrontarem seus filhos em amor, mostrarem para eles que estão indo para o inferno, eles ficam calados, porque querem ter paz com os filhos, mas se esquece que se eles tiverem essa paz com os filhos, mas não tiverem a paz com Deus, não colocarem Deus acima do amor aos filhos, eles provavelmente não são cristãos de verdade. Então, que nós aprendamos esse princípio e que coloquemos o amor a Deus acima do amor a qualquer outra pessoa. Segundo Crônicas, capítulo 16. Nesse capítulo, nós vemos o começo da decadência do rei Asa. Ele que foi um rei piedoso, um rei que buscou a Deus no começo do reinado, infelizmente não vigiou e acabou pecando contra o Senhor. E como é que começa essa decadência? No começo do capítulo 16, nós lemos que Ben-Hadad, rei da Síria, faz uma aliança com Baasa, rei de Israel, que era o reino do norte. E essa aliança entre Baasa e Ben-Hadad acaba prejudicando o reino de Judá, o reino do sul. E por causa disso, esses dois reis se juntam para lutar contra Asa, contra o rei de Judá. E Asa, então, ao invés de ter feito o que ele fez naquela outra batalha contra Zerá, o rei etíope, ao invés de ele ter orado e buscado a Deus para vencer esses dois reis da Síria e de Israel, Asa, infelizmente, abandona a confiança em Deus e confia nas riquezas. Ele pega os tesouros que ele tinha, ele pega os tesouros que havia no templo de adoração, lá na casa de Deus, ele rouba todos aqueles tesouros e ele dá para Ben-Hadad, rei da Síria, para que Ben-Hadad descumprisse a aliança com Baasa e fizesse uma aliança com Asa, rei de Judá. E é isso que acontece. Ben-Hadad descumpre a aliança com o outro rei, faz aliança com Asa e realmente eles vencem o rei de Israel. Contudo, essa aliança entre Asa e um rei pagão, um rei que não adorava ao Deus verdadeiro, desagradou ao Senhor. Porque essa aliança mostrava que Asa não confiava em Deus, mas nas riquezas
e nas alianças com os reis estrangeiros. É por isso que no verso 7 nós lemos que Deus manda um profeta, Hanani, assim como ele tinha mandado um profeta no capítulo 15 para encorajar o rei Asa, agora ele manda outro profeta para confrontar o pecado do rei. E a partir do verso 7 até o 10 de 2 Crônicas 16, nós lemos o seguinte: naquele tempo veio Hanani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimo carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Nós reparamos aqui que o rei Asa não deu ouvidos às palavras do profeta Hanani, não aceitou a palavra de Deus e acabou perseguindo esse profeta e também perseguiu muitas outras pessoas do povo, porque o coração dele se orgulhou, se ensoberbeceu. E os irmãos devem ter reparado que, por não ter buscado Deus em primeiro lugar e não ter dado ouvidos à voz do Senhor, Deus promoveu guerras contra Asa. A paz que ele queria ter com as outras nações sumiu. Porque quem promove a paz entre os povos é Deus. E não só a paz entre os povos. Quem promove a paz também entre nós e Deus é o próprio Deus. Porque as Escrituras ensinam que os nossos pecados causaram a separação entre nós e Deus. Por sermos pecadores, nós não somos amigos de Deus e estamos em guerra contra Ele. Quando nós pecamos e desobedecemos a Bíblia, nós estamos falando para Deus que somos seus inimigos, que não gostamos e nem amamos Ele. Mas o próprio Deus nos amou e Ele providenciou a forma de fazer a paz conosco, as pazes. E como Deus fez isso? Mandando Jesus para na cruz pagar o preço de todos os nossos pecados. Mas Jesus não ficou morto, as Escrituras ensinam que no primeiro dia da semana ele ressuscitou, depois subiu ao céu e um dia voltará para buscar a sua igreja. E a Bíblia ainda ensina que para recebermos essa paz com Deus, para termos o perdão dos nossos pecados, precisamos, primeiro, nos arrepender deles. Precisamos pedir perdão ao Senhor pelos erros que nós cometemos. Segundo, precisamos crer em Jesus, no Filho de Deus, como nosso único Salvador. Acreditar de todo o coração que na cruz ele pagou todos os nossos pecados e que pelo sacrifício dele não precisamos pagar mais nada para Deus, porque pela fé em Jesus, só em Jesus, nós somos perdoados. E além de se arrepender e de crer em Jesus, precisamos aceitar o Cristo ressurreto como nosso único Senhor, como nosso dono. Acreditar que Ele é Rei, que Ele está sentado no trono dele no céu e que Ele deve ser Senhor, o dono da nossa vida. Aceitar que Ele mande em nós através das Escrituras. Fazendo isso, a palavra de Deus nos ensina que recebemos o Espírito Santo dentro de nós e a partir desse novo nascimento com o Espírito Santo, nós passamos a ter paz com o Senhor. É isso que Efésios capítulo 2 nos ensina, do verso 14 ao verso 16, quando nós lemos: porque Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças,
para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, em Efésios 2, nós aprendemos que Jesus promove a nossa paz. Jesus faz com que nós tenhamos paz com Deus, mas Jesus também faz com que tenhamos paz com outras pessoas. Aqui em Efésios capítulo 2, quando o apóstolo Paulo diz que Jesus destruiu a inimizade, ele também estava falando da inimizade entre judeus e gentios, entre dois povos que não tinham comunhão. Então, talvez a paz que você deseje tanto entre você e seu marido, talvez a paz que você espera tanto que tenha entre você e seus filhos, não seja garantida pelos seus métodos, mas será garantida se eles se converterem a Jesus. Se eles também se arrependerem dos seus pecados, crerem em Jesus como único Salvador e aceitarem Ele como único Senhor, como dono de suas vidas e receberem o Espírito Santo dentro deles, essas pessoas que não têm paz com você passarão a ter paz. E não só paz, vocês passarão a se amar como membros do mesmo corpo, membros da mesma família. Asa, o rei Asa se esqueceu desse princípio, que é Deus quem promove a paz entre nós e ele e entre nós com outras pessoas. E por ter se esquecido disso, Asa terminou seus dias em guerra. Ele não terminou seus dias em paz. Aliás, no verso 12, ainda lemos um outro pecado que Asa cometeu. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave, contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Durante essa pandemia, nós estamos vendo aí muitas pessoas confiando nos cientistas, nos médicos, para acharem uma vacina para o novo coronavírus. E claro, a nossa esperança é que Deus dê sabedoria a esses profissionais para que encontrem a vacina. Contudo, a nossa fé não está neles. A nossa fé está no Deus vivo e verdadeiro, que com vacina ou sem vacina, cuida da sua igreja. E ainda que morramos, seja por essa doença ou por outras, aqueles que creem em Jesus podem ter certeza de que eles são cuidados pelo Senhor. É por isso que a nossa esperança não está nos médicos, nos cientistas, e em nenhum outro homem. A nossa esperança está só no nosso Deus. Asa morreu com essa doença e terminou o reinado dele de maneira trágica. Mas, no quadro geral, o cronista considera que ele foi um bom rei. Um rei que fez boas reformas pela nação de Judá. Segundo Crônicas, capítulo 17. Esse capítulo começa a falar sobre o reinado de Josafá, filho de Asa. E muitos historiadores entendem que o rei Josafá começou a reinar 3 anos antes. Ele provavelmente foi um rei corregente com seu pai Asa. É por isso que quando fala aí no verso 7 de 2 Crônicas 17, que Josafá começou a fazer reformas no reino, é porque provavelmente foi no 3º ano do seu reinado, com a morte do seu pai, que ele começou a governar sozinho. E nós vemos que Josafá foi um excelente rei. Por quê? Porque buscou a Deus em primeiro lugar. Em 2 Crônicas 17, do verso 3 a 6, nós lemos: o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou os Baalins, antes procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá.
Josafá também, assim como seu pai Asa, no começo do reinado, buscou a Deus de todo o seu coração, e Deus fez com que ele tivesse paz e tivesse riquezas, e que o seu reinado fosse um reinado extremamente benéfico, extremamente abençoado, porque ele buscou ao Senhor. Capítulo 18, nós lemos sobre as dificuldades enfrentadas pelo rei Josafá. Ele não era perfeito, era pecador como nós, e infelizmente ele caiu na tentação, uma tentação muito sutil, que muitos de nós também podemos cair se não vigiarmos. Segundo Crônicas 18, verso 1, diz assim: tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele. E o persuadiu a Josafá a subir com ele a Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? Respondeu-lhe Josafá: serei como tu és, o meu povo como o teu povo. Iremos contigo à peleja. Olha que tristeza. O rei Josafá, que era um rei crente, um rei que amava a Deus, por não ter vigiado, acabou fazendo aliança com um dos piores reis do reino do norte de Israel, que foi Acabe. Quando nós lemos nos livros de reis como foi o governo de Acabe, nós ficamos espantados com a impiedade, com a idolatria daquele rei. E mesmo assim, Josafá fez amizade com esse rei perverso. E por causa disso, as consequências seriam trágicas para ele e principalmente para o próprio Acabe, que não temia ao Senhor. O apóstolo Paulo, da mesma forma, nos ensina em 1 Coríntios 5, do verso 9 ao verso 11, que o cristão precisa tomar cuidado com as amizades que ele tem, com as alianças que ele faz. Lá em 1 Coríntios 5, do verso 9 a 11, Paulo deixa claro que não devemos nos associar com os impuros deste mundo. E lá ele esclarece que algum tipo de relacionamento os cristãos terão com os ímpios. É impossível um crente dizer que não vai se relacionar de nenhuma forma com os incrédulos. Nós nos relacionamos com os ímpios quando compramos pão na padaria. Se o padeiro não for cristão e você compra pão dele, é um tipo de relacionamento comercial que você tem. Só que o que o apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios 5 não é que a gente não deve ter nenhum tipo de relacionamento com os ímpios, mas que a gente não pode ter intimidade, principalmente com os falsos cristãos. Às vezes alguém que está na igreja diz que é crente, mas você vê pela vida dele que ele não mostra os frutos do Espírito Santo, não mostra uma vida santa. Então o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 5, declara que devemos nos afastar da comunhão com essa pessoa, porque vai nos fazer mal, porque vai fazer com que nós pequemos contra Deus. Então, se as Escrituras ensinam que a mera amizade íntima com um ímpio pode nos prejudicar espiritualmente, quanto mais um casamento. Imagine um cristão, um filho de Deus, se casando com um ímpio ou uma ímpia, filha do diabo. Será que uma relação dessas agradaria ao Senhor? De maneira nenhuma. Graças a Deus que, se você tiver feito isso, Deus te perdoa também por esse pecado. Não é para você se divorciar do ímpio com o qual você se casou. Contudo, você precisa se arrepender, precisa confessar o seu erro e precisa clamar ao Senhor para que converta o seu marido, para que converta a sua esposa, para ela também aceitar Jesus. Porque essa intimidade com os incrédulos, com os ímpios, atrapalha a nossa comunhão com Deus. Então não devemos desistir pela conversão do nosso cônjuge incrédulo, da nossa esposa não cristã, e aqueles que não se casaram não devem se casar com pessoas
de uma religião que não professa a Bíblia como palavra de Deus. Senão eles vão cometer o mesmo erro que o rei Josafá cometeu. Resumindo, o que aconteceu depois dessa aliança de Josafá com Acabe? Eles foram para a guerra juntos, e nessa guerra, um profeta de Deus, Micaías, tinha falado que eles não iam vencer, que eles seriam derrotados, mas Josafá e o rei Acabe não quiseram dar ouvidos à profecia e eles foram derrotados. E de uma forma até estranha, na guerra, só o rei Josafá entrou com seus trajes reais. O rei Acabe entrou disfarçado, achando que ele ia conseguir enganar os seus inimigos, os sírios. Mas, de repente, um soldado pegou uma flecha, apontou para cima e atirou a flecha. E mesmo disfarçado, mesmo escondido no meio da tropa, a flecha entrou exatamente na fresta da armadura e acabou matando o rei Acabe, do jeito que o profeta Micaías, nesse capítulo de número 18 de 2 Crônicas, havia dito. Acabe morreu, Josafá sobreviveu à guerra, mas foi repreendido por Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 19, nós lemos, 2 Crônicas 19, verso 1. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz, para Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Hanani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Josafá também foi repreendido por um profeta, da mesma forma que o seu pai Asa havia sido repreendido. E interessante notar que o nome desse profeta que repreendeu o rei Josafá era Jeú, filho de Hanani. E qual que era o nome do profeta que repreendeu o pai dele, o Asa, no capítulo 16, verso 7? Hanani. Então, o filho do rei Asa, que é Josafá, foi repreendido pelo filho do profeta Jeú, pelo filho do profeta Hanani, que era Jeú. Só que, diferente do seu pai, Josafá não mandou prender Jeú, não mandou perseguir o profeta. Pelo contrário, ele deu ouvidos à voz de Deus, ele se arrependeu e ele governou de uma forma que agradasse ao Senhor. É por isso que, nesses 7 capítulos que nós estudamos, nós também aprendemos a dar ouvidos à voz dos profetas. Muitas pessoas escutam quando um médico fala para tomar tal remédio. Muitos dão ouvidos quando um policial recomenda para fazer tal coisa. Mas quantas pessoas desprezam quando um pastor diz: não faça isso que vai dar errado? Quantos acham que os pregadores não têm credibilidade, mesmo quando eles falam com base na Bíblia? Tem pessoas que não dão ouvidos nem quando o pregador, o pastor, está dizendo algo que está na Escritura, que está em conformidade com a palavra de Deus. Isso é um erro grave. Devemos ouvir os profetas, pastores, pregadores, se eles estiverem em acordo com a palavra do Senhor, nós devemos ouvi-los, porque desprezar os mensageiros de Deus é desprezar o próprio Deus. 2 Crônicas, capítulo 20, nós lemos que o rei Josafá, que foi um rei fiel ao Senhor, ele de fato ganhou uma guerra de maneira miraculosa. Aqueles que leram o capítulo durante a semana de 2 Crônicas 20 viram que Josafá ele ganhou a guerra contra os amonitas e moabitas sem disparar uma flecha, só com oração. Ele sabia que não tinha como vencer a batalha, então ele simplesmente clamou a Deus, como seu pai Asa tinha feito naquela luta contra Zerá, o etíope. Josafá fez a mesma coisa, clamou ao Senhor, pediu por misericórdia e, de fato, Deus o socorreu e ele venceu a batalha sem atirar uma flecha, sem precisar usar a espada. E é assim que nós vencemos as batalhas que não temos condições de guerrear.
É assim que nós garantimos a vitória dos problemas que não temos condições de resolver. É orando, é clamando, é buscando o Senhor em jejum e oração. Então, que nós aprendamos essa lição e gastemos o nosso tempo orando e buscando ao Senhor de todo o coração, como fez o rei Josafá, para que de fato nós tenhamos essa bênção do Senhor e as vitórias para as nossas guerras. Deus nos dará a vitória, nos dará a paz, de acordo com a vontade dele. Que Deus nos abençoe. Esses foram os 7 capítulos que estudamos essa semana. Semana que vem continuaremos estudando 2 Crônicas, do capítulo 21 até o capítulo de número 28. É o nosso estudo da semana que vem. Estude conosco um capítulo por dia e vamos orar neste momento. Senhor Deus, obrigado por nos lembrar que é o Senhor quem promove a paz com o Senhor e com os homens. Obrigado por nos lembrar que devemos tomar cuidado para não fazer aliança íntima com aqueles que não temem ao Senhor. Obrigado por nos ensinar também que devemos orar, clamar ao Senhor para vencer as lutas que não conseguimos. Aliás, todas as lutas, mas principalmente as impossíveis. E obrigado, Senhor, por nos lembrar que devemos ouvir os profetas, não devemos desprezar as profecias para não sofrermos as consequências. Tem misericórdia de nós. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Recitemos o versículo-chave da nossa igreja esse ano. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João 4, 20. Que Deus abençoe a todos. Amém.